Graça e paz, amados. Boa noite. Mais uma terça-feira que nós estamos juntos aqui falando sobre oração. Tem sido nosso desafio ajudar você, tentar colocar você aí no andamento, na sua vida com Deus, tentar orientar, passar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu durante esse tempo que a gente tem vivido com Deus. E sempre nós precisamos estar com o coração disposto a aprender. Eu sempre tenho buscado aprender, ler e aprender mais sobre oração também. Hoje à noite eu queria compartilhar com você a respeito da oração que comove, que toma o coração de Deus e que Deus recebe como um sacrifício agradável. Eu queria ler um texto com você que está no Salmo 51, salmo muito bonito, salmo de Davi, chamado Salmo de Arrependimento dele, é um salmo brilhante. Salmo 51, no versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e contrito, isso Deus não desprezará. Algumas pessoas, quando vão orar, elas, somente em público ou quando está junto de outra pessoa, tem uma tendência a querer parecer que a sua oração é bonita, tentando enfeitar a sua oração, e a gente acaba se envolvendo numa coisa de querer impressionar alguém com a nossa oração, e não deve ser esse o objetivo da oração. Por isso Jesus disse que a oração é um lugar de intimidade. Ela pode acontecer em público, sim, pode, mas aquela oração de quebrantamento, aquela oração que busca realmente o favor do Senhor, é aquela oração que você faz em secreto com Deus, onde você entende que precisa abrir o coração plenamente diante do Senhor, sem reservas. E quando nós oramos a Deus, entendendo isso, nós vamos usar as palavras que vêm do coração, nós vamos deixar que o Espírito Santo opere em orações cheias de sinceridade da nossa parte. Nós sabemos que não podemos esconder a realidade de Deus. Muitas vezes, lendo livros que falam sobre quebrantamento, arrependimento, a gente encontra o autor falando a respeito disso, dizendo que nós devemos abrir o coração para Deus, sabendo que Deus sabe que nós somos, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porque a confissão, ela é libertadora. Esse derramamento de coração na frente do Senhor, diante do altar, é uma coisa libertadora, principalmente para nós, quando nós oramos. Deus espera que cada um de nós ore a Ele com um coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele coração que reconhece o seu estado de pecado e a sua ofensa contra Deus. Ainda no Salmo 51, versículo 3 e 4, nós sabemos que Davi, quando escreve esse salmo, ele está debaixo de uma pressão muito grande, ele está tomado de um arrependimento assim, que quase que a gente pode dizer de forma sobrenatural, até porque o pecado que ele tinha cometido tinha sido muito grave, e ele havia recebido a reprovação de todo mundo. Mas Davi tem uma coisa que é assim, espetacular, ele tem consciência de que a pessoa que ele ofendeu mais foi a Deus, embora todo mundo estivesse criticando ele, todo mundo falando mal dele, mas a preocupação dele não é se retratar com o povo, mas é se retratar com Deus. Olha o que ele diz no versículo 3 e 4 do Salmo 51: pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Olha que a preocupação de Davi não estava nas pessoas que estavam sabendo do pecado dele, mas estava na preocupação que ele havia ofendido a Deus. Ele reconhece que a ofensa que ele fez, o pecado cometido, foi cometido diretamente com Deus. Muitas vezes a gente, quando consegue esconder algum pecado, algum ato que a gente fez, que a gente sabe que foi muito errado, a gente prefere deixar isso em segredo, e a gente não acha que não deve contar nem para Deus. Mas saiba que se você guardar essa transgressão no seu coração, você não prospera. A sua vida espiritual vai ficar amarrada. A sua situação com Deus vai ficar uma situação ruim. Porque a relação com Deus tem que ser de sinceridade, de quebrantamento. É preciso que a gente derrame o coração diante do Senhor, que a gente entenda o que Deus está fazendo na nossa vida, que é construir uma nova criatura, nos transformar em pessoas que vivam em intimidade com Ele. Se tem uma coisa que não pode haver na nossa intimidade com Deus, é a mentira, é a falsidade. Então nós temos que abrir o coração, nós temos que considerar o nosso pecado, não na visão humana. Mas porque todo mundo acha isso normal. Mas o que é que Deus acha disso?
Então, é aqui que nós temos que abrir o coração e avaliar o que esse pecado representa diante de Deus. Então, derramar o nosso coração, como Davi fez. Davi entendeu: contra ti somente eu pequei, fiz o que era reprovável aos teus olhos. E ainda disse: Senhor, tu és justo, se quiser me punir, me sentenciar por isso. De fato, Davi sofreu a sentença da mão de Deus, né? Mas nós precisamos entender que esse quebrantamento é necessário. Embora Davi fosse um rei poderosíssimo, diante de Deus, olhando o seu pecado, ele se vê como um pecador condenável. Seja sincero diante de Deus, deixe a sua oração fluir com sinceridade diante do Senhor. Um coração quebrantado, ele alcança o coração de Deus. Olha o que é que Jesus nos mostra numa parábola, no capítulo 18 de Lucas. Que coisa interessante, talvez você já tenha lido na sua Bíblia, a parábola do fariseu e do publicano. Olha só, Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ele disse: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Ou seja, um era um homem religioso, um cara que andava dentro da religião, seguindo ali os padrões e se considerava um homem justo. O outro era um cobrador de impostos, que para os judeus era um ladrão, para os judeus era um cara que era contra a própria nação, porque cobrava impostos para os romanos. Aí sobe os 2 para orar. Olha o resultado disso aí. Jesus disse: o fariseu colocava-se em pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, a oração do fariseu, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou meu dízimo de tudo que tenho. O cobrador de impostos estava ali do lado. Olha o que é que Jesus diz: o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só, às vezes nós estamos querendo achar que nós somos melhores que outras pessoas porque nós não fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo, mas nós precisamos reconhecer que se estamos de pé é pela misericórdia de Deus. Se nós andamos e não estamos andando em pecado, é porque Deus tem tido misericórdia de nós, porque todos nós somos pecadores. E se não fosse o cuidado de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos no mesmo estado que qualquer outra pessoa aí. Então é preciso que a gente considere a nossa fragilidade humana, considere com sinceridade o nosso pecado, e quando estivermos orando, nós sejamos sinceros no arrependimento que faça sentido diante de Deus, porque Deus sabe do seu pecado. Agora Ele quer que você abra o coração com Ele, como um amigo abre o coração com o outro, como um filho abre o coração com o pai que o ama, e derrama-se ali em arrependimento, confessando seus pecados. Isso é importante, é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus com o coração totalmente quebrantado. Olha esse texto de Tiago, no capítulo 10, no capítulo 4, aliás, de Tiago, versículo 8 ao versículo 10. Olha o que é que diz aqui: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós temos o coração sincero, quando nós não temos o zelo por nós mesmos, no sentido de nos derramar diante do Senhor, considerando aquilo que Deus vê em nós, considerando o nosso pecado, nós estamos nos chegando com sinceridade com Deus, e essa humildade agrada o coração de Deus. Esse quebrantamento Deus recebe, é esse o sacrifício que agrada a Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que reconhece o seu pecado, um espírito que está realmente arrependido daquilo que fez. Certa vez, quando um dos discípulos perguntou a Jesus, Pedro perguntou a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes. E Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7.
você imaginar que uma pessoa consiga lhe ofender 70 vezes 7 num dia, isso é uma coisa absurda. Mas o que Jesus estava dizendo? Ele não estava falando nada de questão de vezes, mas ele estava dizendo, sempre quando houver arrependimento tem que haver o perdão. Talvez você seja uma esposa magoada, talvez você seja um marido magoado, talvez você seja um filho magoado, uma filha magoada, talvez você esteja magoado com um amigo, com alguém, mas você tem que perdoar. Primeiro você tem que se libertar dessa mágoa que está no coração. Vá diante de Deus, diga para Deus: Senhor, eu tenho sentido raiva de fulano, eu tenho estado magoado, mas eu quero mudar. Mude primeiro o seu coração, para que você esteja pronto a perdoar quando houver arrependimento. E se não houver arrependimento da parte da pessoa, que haja quebrantamento da sua parte, para que você não sofra com a mágoa que está ficando no seu coração. Um coração contrito, arrependido, Deus não rejeitará. Eu queria deixar essa palavra com você. Nós aprendemos mais isso sobre oração. Tenha um coração quebrantado. Lamente-se, mas diante de Deus, quebrante seu coração, chore suas misérias diante de Deus, considere o seu pecado aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Considere uma ofensa feita ao Senhor, mas demonstre arrependimento, renove a sua esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso nos dá o recado: Deus está disposto a nos perdoar. Então se arrependa diante de Deus, mude de vida, deixe Deus trabalhar no seu interior. Vamos renovar o nosso relacionamento com Deus, vamos renovar nossos relacionamentos com as pessoas através do perdão, da graça e do amor de Deus. Ore e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deixa eu terminar orando com você. Querido Pai, Deus de amor e misericórdia, eu clamo pela tua bênção, Senhor. Abre o coração e o entendimento desta pessoa que está nos ouvindo, para que haja arrependimento sincero na tua presença, para que haja perdão, Senhor, para que haja renovação de espírito, para que haja renovação de vida, mudança real, Senhor, transformação, renovação de relacionamentos, em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, que o teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, que Deus faça essa renovação constante na sua vida, e até terça-feira. Lembrando também que dia de domingo, às 18 horas também nós temos o culto, com canções, com música, louvor e a pregação da palavra também. E não esqueça, se inscreva no nosso canal e dê um like lá também, né? Todos que estão nos ouvindo, vai lá, dá um like e se inscreva também no nosso canal. Nos abençoe para que a gente possa abençoar mais vidas também, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.